Bom dia, pessoal. Vamos começar? Só para organizar nossa aula, a gente vai continuar falando hoje sobre a tabela periódica, né? Nós começamos a analisar na aula passada o caso do hélio, que é o caso mais complicado depois do hidrogênio, né? Onde o hélio já tem dois elétrons, o hélio neutro, né? Já tem dois elétrons. A gente mostrou que duas particularidades têm que ser analisadas quando a gente está falando de átomos e muitos elétrons, né? Uma delas, claro, é a interação entre os elétrons, a repulsiva colombiana, que tem que ser tratado em mecânica quântica do ponto de vista da resolução da equação de Schrödinger apenas numericamente, usando métodos aproximados, né? A gente tem que estimar quanto equivale o potencial de interação. Eu só comentei como é que é feito isso, né? São métodos de aproximação, não tem solução analítica para o caso geral. E algo mais importante que é a questão da indistinguibilidade dos elétrons, né? Ou seja, os comprimentos de onda de Broglie dessas partículas, né, são maiores que as suas distâncias, né, entre elas, né? A distância interelétron, né, que é da ordem do tamanho atômico ou menor. E a implicação disso é que a gente tem dois grandes grupos de partículas indistinguíveis, né, os bósons e os férmions. Os elétrons são os casos dos férmions, né, que devem ter função de onda antissimétrica para respeitar o caráter de indistinguibilidade, né? Só que, como eles têm função de onda antissimétrica, né, essa função de onda de átomos com muitos elétrons, eles vão obedecer o princípio de exclusão de Pauli, significando que eu consigo distribuir os elétrons nas camadas e subcamadas eletrônicas dos átomos, só obedecendo o princípio de exclusão de Pauli, ou seja, em cada subcamada a gente consegue colocar só o mínimo disponível via princípio de exclusão. A gente começou com o hidrogênio, a gente tem um preenchimento parcial da camada 1s, né, ou a camada K, subcamada 1s. No caso do hélio, que foi o que a gente viu na aula passada, a gente consegue cobrir, né, fechar dois elétrons na camada K, né, onde o L, né, o momento angular é nulo. E agora nessa aula a gente vai analisar o que acontece quando a gente vai aumentando o número de elétrons, né, no lítio, berílio e assim por diante. E o que vai acontecer é que a gente vai indo para atacar cada camada que significa número quântico n principal, né? Mas dado um n, nós temos de 0 até n-1 valores de L, né? Esses valores de L vão dar os orbitais, né, correspondentes àquela camada. Então, a distribuição nas subcamadas vai sempre obedecer o princípio de exclusão de Pauli, quando eu vou aumentando o número de elétrons. A gente até comentou no caso do hélio, ele é um gás nobre, né, mas também a gente viu aqui o caso do neônio, né, para poucos elétrons ainda. Os gases nobres estão associados com camadas, né, eletrônicas completas. O fato de eu ter camadas eletrônicas completas faz com que fique muito difícil arrancar os átomos, os elétrons das últimas camadas desses gases nobres, né? Estão com camada completa. No caso do hélio, aqui a gente vê que a camada K está completa. No caso do neônio, a gente tem a K e a L, né, que é o L, camada L é associada ao N igual a 2, né, e assim por diante. Para alguns gases nobres a gente vai ter camadas completas, mas também preenchimento de algumas subcamadas, onde a distância para completar a camada correspondente é muito alta, né, para o último subnível, e aí a gente consegue já ter estabilidade mesmo sem completar totalmente as camadas correspondentes. Mas aqui nos primeiros dá para ver isso claramente, no caso do hélio e do neônio, a gente completa um S, depois que é a camada K, e depois a gente completa toda a camada L, que está associada com o número quântico n igual a 2. Bom, depois do hélio, a gente vê que temos o lítio, né, que tem 3 elétrons. Aí a gente vai ter que passar. Completamos a camada K, um S, depois vamos começar a preencher as 2, né, as camadas L. As camadas L, né, tem n igual a 2, então eles têm 2 valores de L possível. Lembrando que a multiplicidade, né, dado os números quânticos ml, é 2, que tem a ver com as projeções de spin, né? 2L mais 1. Dado um L, a gente sabe que eu posso colocar até, ou seja, num subnível NL eu consigo colocar 2L mais 1 elétrons, tá? Então, por exemplo, na camada 2S, né, 2S, onde L é igual a 0, a gente vai conseguir colocar só 2 elétrons aqui, né? Na camada 2P, onde o L é igual a 1,
a gente vai conseguir colocar 6, né? 6 elétrons. Essas 3 caixinhas correspondem aos 3 números quânticos magnéticos, né? M igual a -1, M igual a 0, M igual a +1 e assim por diante, né? Então, para cada subcamada NL, a gente consegue colocar 2L mais 1 elétrons. E as configurações eletrônicas seguem essa ordem, né? O índice superior aqui é o número de elétrons que vão ser colocados em cada subcamada NL, né? Vamos começar com o lítio, então nós temos um elétron que vai começar a preencher, então, a camada L, né? E com número quântico Lzinho 0, né? Aumento angular nulo, né? Então, o lítio tem 3 elétrons, então a gente já cobriu toda a camada K, né? Que é o N igual a 1. Agora a gente está passando para N igual a 2, que é a camada L, né? O nível mais baixo de energia para esse terceiro elétron, então vai ocupar no N igual a 2, a camada L, ele vai ocupar, claro, o menor momento angular, que é o L igual a 0, né? No átomo de hidrogênio, né, este carinha aqui com L igual a 0, todos eles, né, que estão na camada N igual a 2, né, eles vão ter a mesma energia, no caso do átomo de hidrogênio, se eu estou falando de átomos hidrogenoides, né. Agora aqui, né, se eu estou preenchendo além do lítio, né, o lítio eu sei que é no L igual a 0, né, mas se eu vou para o próximo elemento, ou para os próximos elementos além do lítio, né, onde eu vou começar a ocupar as camadas 2P, né, com L igual a 1, porque para N igual a 2 eu tenho esses dois valores de L possíveis, né. O menor é 0 e depois eu posso começar com L igual a 1, né. Se eu pensar qualitativamente, né, do ponto de vista de onde estão localizados os elétrons nessas subcamadas, né, tanto na L igual a 0 quanto na L igual a 1, as funções de distribuição de probabilidade para a parte radial é diferente nos dois casos, significando que eles enxergam efetivamente, né, os elétrons e o núcleo que estão imediatamente abaixo deles, né, fazendo um processo de blindagem, né. No caso dos elétrons no átomo de hidrogênio, nos hidrogenoides, ele não tem essa blindagem, porque o elétron é único, ele só enxerga o núcleo, que tem uma carga muito bem definida, que é dado pelo número atômico, né, do número Z daquele núcleo, né. Agora, quando a gente tem átomos de muitos elétrons, o cara que está na última subcamada, né, ele vai enxergar uma carga efetiva, que é a carga do núcleo, mais a nuvem eletrônica das camadas, dos elétrons que estão preenchendo as camadas imediatamente abaixo, né? Então tem diferença da carga efetiva que os elétrons, além do lítio, enxergam, certo? Se eles estão no estado L igual a 0 ou estão no estado L igual a 1, tá? Por quê? Porque a gente pode pensar que, além da carga do núcleo, como os elétrons agora eles não têm órbita, né? Eles não têm órbitas, eles têm orbitais, né? Ou seja, têm distribuições de probabilidade de estar localizado em alguma região do espaço, né? A gente pode construir, associado à função de onda desses elétrons, nas camadas inferiores, né? Uma densidade volumétrica de carga, que é a carga desse elétron distribuída num volume, onde o inverso do volume pode estar associado com a densidade de probabilidade. O π², né? Lembrando que π² é probabilidade por unidade de volume. Então, eu consigo construir uma densidade volumétrica de carga, dividindo a carga eletrônica, é menos V, né, pelo volume ocupado, que pode ser aproximado pela função de onda ao quadrado, né, a densidade de probabilidade. Certo? Então, o cara mais externo enxerga uma carga efetiva, que é a carga do núcleo, mais a densidade de carga negativa que está ocupando todo o espaço abaixo dele, né? Dependendo do L do cara, ele vai enxergar mais ou menos cargas efetivas. Por quê? Aqui a gente tem o gráfico da função de distribuição de probabilidade, a parte radial, né, que é o R² multiplicado pelo modo quadrado da função de onda, a parte radial com o átomo hidrogenoide, né? Não é um átomo hidrogenoide, né? Só para lembrar que eu estou calculando aqui, né? No caso aqui, para N igual a 2, que é o caso que a gente está analisando, né? No caso do lítio ou dos outros acima do lítio, né? Onde ainda a gente está preenchendo a camada L, né? N igual a 2. Por exemplo, para L igual a 0 e para L igual a 1, os picos da função de distribuição de probabilidade radial, ou seja, as probabilidades maiores, né? mais frequentes de achar o elétron, né? É diferente para L's distintos, né? Por exemplo, para L igual a 1, que seria a camada 2P, né? A gente tem um máximo, um único máximo, né? Que está a uma distância que é da ordem de 4, 3
vezes o raio de Bohr correspondente, né? No caso do L igual a zero, que seria o orbital 2s, né, eu também posso ter um pico muito longe, né, com vários raios de Bohr, 5, 6 raios de Bohr, mas no caso do L igual a zero, orbital 2s, eu tenho uma probabilidade, eu tenho um pico aqui, onde eu posso encontrar o elétron, né, e lembrando que no 2s a simetria do orbital é esférica, né? Então o elétron que está mais fora enxerga uma carga eletrônica, as cargas eletrônicas distribuídas numa região espacial que tem volume esférico, né? Mas eu tenho um pico de ocorrência desse elétron lá próximo, né, para frações do raio de Bohr, né? Ou seja, do raio de Bohr para esse núcleo, né? Aqui eu tenho, isso aqui é 4, 3, aqui deve ser 2, né? 2 raios de Bohr. Né? Então, significando que para L igual a zero, se eu estou no orbital 2p, tem um elétron no orbital 2p, ele enxerga os outros núcleos, ele está dentro da nuvem eletrônica, né? Ele pode estar, na maior parte do tempo, dentro da nuvem eletrônica, significando que ele enxerga a carga do núcleo e uma pequena blindagem dos outros elétrons que estão abaixo dele. Agora, se ele está no orbital, né, ou na camada 2P, onde P é L igual a 1, né, ele necessariamente já está, na maior parte do tempo, muito afastado, né, dos elétrons das camadas inferiores. Né? Então, são vários raios de Bohr, 4, 5 raios de Bohr associados com o pico. Então, tem diferença de qual é que é a carga efetiva que um cara que está no orbital 2s sente comparado com um cara que está no orbital 2L, o 2P. O 2P enxerga o núcleo blindado completamente pelos elétrons abaixo dele, né? Então enxerga uma carga efetiva bem menor. Isso significa que ele está menos ligado do ponto de vista coulombiano, né? O cara que está no 2P, ele está menos ligado coulombianamente com o núcleo, porque ele tem uma blindagem da carga nuclear pela nuvem eletrônica, que tem carga contrária dos prótons do núcleo, né? Fazendo com que a carga efetiva que ele enxergue seja menor. No caso do 2S, não, ele está mais próximo, na maior parte do tempo, ele está mais próximo do núcleo e ele enxerga uma carga efetiva maior, ou seja, está mais ligado com o núcleo comparado com o cara que está no 2P. Isso, claro, tem consequências nas energias, né, correspondentes se o cara está na 2L ou na 2P. Né? Então a gente consegue ver que o cara que está no 2P, né, está bem afastado do núcleo, enxerga uma carga efetiva, até a gente consegue calcular qual é, que é a carga efetiva, né? Se um elétron está no 2P, né, ele vai enxergar, no caso do núcleo do lítio aqui, que tem carga 3, o Z3, né, tem 3 prótons, né? Z igual a 3, mas os caras da camada K são 2, né, são 2 elétrons, né, distribuídos esfericamente. Isso faz com que 3 menos 2 nos dê uma carga efetiva que um cara que está na camada 2P enxerga, sendo só uma carga efetiva do núcleo correspondente a uma carga eletrônica. Né? Ou seja, em vez de 3, né, Z igual a 3, ele vai enxergar Z igual a 1, né? Como se fosse um próton. Né? Efetivamente, como se fosse só um próton, ao invés de 3 prótons. Né? Agora, o cara que está no 2S, não, ele enxerga, está mais próximo do núcleo, né? Não tem tanta blindagem eletrônica e ele consegue enxergar uma carga efetiva maior, vai ficar mais ligado. Se ele está mais ligado, ele vai ter uma energia, né, correspondente diferente no caso 2P. A gente pode mostrar então que a energia do estado 2S, né, é menor, né, que do estado 2P, certo? 2P então está menos ligado porque ele enxerga efetivamente uma carga que é bem menor que o núcleo que ele está ligado originalmente. Né? Aqui está a configuração eletrônica do lítio, né? Então a gente já completou a camada K no caso do hélio, tem mais um elétron no caso do lítio, né? Esse elétron então vai ficar na camada 2s, onde ele vai estar mais ligado com o núcleo comparado com o 2p, certo? Se eu for calcular quanto é que é o momento angular total do núcleo de lítio, né? Lembrando que os caras que estão na camada K, eles têm spins contrários, né? Eles preencheram já toda a camada K, cada um deles pelo princípio de exclusão de Pauli. Um tem spin up e outro tem spin down, significa que o spin total
dos caras que estão na camada K é nulo, né? Tem um cancelamento do vetor de spin total, né? Spin de cada um desses elétrons. Claro, eu tenho um elétron na camada 2s sozinho, né? Ele está sozinho ali na camada 2s. No caso do lítio, este cara aqui está sozinho ali. Significando que o spin, ou o momento angular total, né? Do átomo de lítio, né? Vai ser dado pelo spin, na verdade, do elétron que está na camada 2s, né? Lembrando que tanto na 1s quanto na 2s, como S significa L igual a zero, nenhum desses elétrons tem momento angular orbital, porque o Lzinho é zero, nenhum deles tem momento angular orbital. O único momento angular que o elétron que está não pareado, que está na camada 2s, vai ter, é o momento angular intrínseco, que é do spin, né? Que vale H cortado sobre 2. Ele está no up, né? Está com spin up, então ele tem momento angular intrínseco ou spin H cortado sobre 2. Então, efetivamente, né, o momento angular total do núcleo de lítio é dado pelos números quânticos associados ao momento angular, né, do elétron que está sozinho na camada 2s. Né? Ou seja, ele só tem spin porque o L para todos eles é zero, e os que estão na camada K cancelaram, né, cancelaram os seus spins que estão pelo princípio de exclusão de Pauli com a componente Z do spin contrários. Tem que ser, né? Para a gente conseguir distinguir um do outro. Senão pode estar no mesmo estado quântico. Isso que ocorre com o lítio, onde os números quânticos associados ao momento angular total são dados pelo elétron na última camada, isso vale para a maior parte dos outros átomos. Tá? Em geral, os elétrons ou o elétron não pareado na última camada vai dar os números quânticos do átomo correspondente, certo? Então, como a gente tem pareamento de momento angular e de spin em geral, o cara que está sem par, ele vai dar os números quânticos, né, do átomo correspondente. Aqui é o caso que acontece com o lítio, né, aquele último elétron na camada 2s do lítio vai dar os números quânticos do átomo correspondente. A gente chama isso de camada de valência, né? Camada de valência porque ele dá o valor dos números quânticos do átomo correspondente. Tá? Esse modelo de camadas depois ele vai ser copiado em física nuclear, né? Existe um modelo de camadas nuclear também lá em física nuclear e partículas, né? Ou seja, onde os caras que estão na última camada, os férmions que estão na última camada, não pareados, em geral vão te dar os números quânticos, né? Se está todo mundo pareado, em geral, a gente tem a anulação, né, dos momentos angulares e de spin. Se a gente tem um cara não pareado, os números quânticos desse cara vai dar os números quânticos do átomo. E se a gente tem dois caras não pareados, né, por exemplo, eu posso ter um gap, né, de níveis de energia, eu tenho dois caras pareados, a soma dos números quânticos desses dois caras não pareados vão dar os números quânticos do átomo. Então é importante saber quem é os elétrons na última camada eletrônica, porque basicamente essa é a camada de valência, e o cara não pareado, em geral, dá os números quânticos do átomo correspondente. Porque o resto tudo foi zerado, né, por cancelamento tanto de spin quanto de momento angular. No caso do lítio, a gente conhece, mede, né, sabe, mensura experimentalmente, né, quanto é que vale o primeiro potencial de ionização. O que é o primeiro potencial de ionização? Ou a energia de ionização. Eu vou falar em energia de ionização significando também potencial de ionização. Lembrando que potencial é em unidades de volts, né, e energia de ionização em unidades de eletrovolts. Eu vou usar essa terminologia como sendo igual, mas tem que ver que potencial é em volts e energia em eletrovolts, né? O primeiro potencial de ionização do lítio, e lembrando o que é um potencial de ionização, né? É a energia que eu tenho que dar para um átomo para arrancar o elétron mais externo deste átomo. Né? Ou seja, no nosso caso do lítio, para arrancar aquele elétron que está sozinho na camada 2s, né? A camada L com momento angular 0, né? 2s. Orbital 2s. Experimentalmente é 5,39 eletrovolts. Ou seja, eu tenho que dar 5,39 eletrovolts para arrancar aquele elétron na última camada do lítio. Né? Ou seja, para começar a ionizar, né? Ou seja, para retirar um elétron. Quando eu retiro esse primeiro elétron,
eu vou deixar de ter um lítio neutro para ter um íon de lítio. Por isso que é chamado primeiro potencial de ionização. Tirei o primeiro cara mais externo, tornando um íon. Para fazer isso, eu preciso estender uma energia de 2,39 eletrovolts, né? Aqui, com essa energia medida, basicamente a energia deste cara da última camada, desse último elétron ali, né? Eu consigo estimar qual é que é a carga efetiva, né, que ele está sentindo. Como eu tinha comentado, quando ele está no 2S, né, ele consegue entrar dentro da nuvem eletrônica a maior parte do tempo, né, mas ele não enxerga a carga total do núcleo. Ele tem uma certa blindagem que não é completamente como no caso do 2P, né, mas eu tenho uma certa blindagem. Ele não enxerga Z igual a 3, que é o número atômico do lítio, né? Tem 3 prótons lá dentro. Ele enxerga menos que 3 devido à blindagem, ou seja, ele está no miolo, né, de uma distribuição uniforme de carga, se a gente pensar assim. Uma carga 2Z que está uniformemente distribuída dentro de uma região esférica que tem a ver com o raio de Bohr, né, da camada 2, da camada K, né, da primeira camada, né, certo? Aqui tem um raio de Bohr que é da ordem de A 0 sobre Z, né, onde Z é igual a 3. A gente pode calcular isso, né? Eu vou associar, então, essa energia, né, desses 5,39 eletrovolts, como sendo a energia desse último elétron do átomo de lítio, que está não pareado, e eu vou usar um modelo pode ser modelo de Bohr, né, para calcular a energia desse cara, né? Lembrando que a energia de um cara, especificamente se fosse um átomo hidrogenoide, né, onde um elétron enxerga um núcleo que tem uma carga efetiva Z. No átomo de Bohr, a gente tem um modelinho simples de como calcular os níveis de energia, né? A energia de um cara que está sujeito a um núcleo que tem número atômico Z, né? E número quântico principal N é essa expressão do modelo de Bohr, né? Z quadrado, E1, que é a energia do estado fundamental do estado do hidrogênio, que é o 3,6 eletrovolts, né? E o número quântico correspondente. No nosso caso, a gente vai conseguir, utilizando a energia de ionização, né? Primeiro, o potencial de ionização, 5,39 eletrovolts, a gente vai conseguir estimar qual é que é o Z efetivo, né? Qual é que é a carga efetiva positiva que este elétron, o último elétron do átomo de lítio, enxerga, né? Então, a energia de ionização, que eu vou dizer que é a energia desse elétron, né? Ele enxerga um Z efetivo, ZF, né? Que eu posso calcular, posso estimar. Então, aqui, usando o modelo de Bohr, esse é ZF quadrado, o E1 é 3,6 eletrovolts, e o número quântico desse elétron é N igual a 2, né? Ele está na camada 2S, né? Isso dá 5,39, né? Explicitamente, né? 5,39 é o ponto experimental, né? A medida experimental. Com isso, eu consigo isolar ZF, né? A carga efetiva que esse cara deve sentir. Eu calculando, isso é da ordem de 1,3, né? Então, ele não enxerga Z igual a 3. Ele enxerga mais ou menos quase a metade, menos da metade da carga total do núcleo, né, que ele está orbitando, devido à blindagem, né, uma blindagem parcial, né, uma blindagem parcial, porque na maior parte do tempo esse cara que está no 2S, ele está imerso, né, na nuvem eletrônica dos caras que estão na camada abaixo dele, né, que é a camada K, ou seja, a 1S, né, que eu posso pensar como é uma nuvem eletrônica, posso pensar isso como uma densidade de carga uniforme, né, menos 2E, distribuído numa média, numa esfera que tem mais ou menos o raio de Bohr para esse núcleo, né, que é a 0 sobre 3. Né? Então dá para ver que a gente consegue enxergar realmente o efeito de blindagem das cargas, né, para os caras que estão em camadas superiores, e eu tenho uma certa blindagem, né? Aí depende de quanto é que é o L do cara, né? Se o L é igual a 0, o cara está mais próximo do núcleo, tem menor blindagem. Se o cara está em orbitais com L maior, né, L igual a 1, L igual a 2, ele vai estar mais afastado das camadas abaixo dele, e aí a blindagem vai ser mais intensa ainda, certo? Isso no caso do lítio, dá para entender bem o que está acontecendo, né? Ele está imerso, na maior parte do tempo, dentro de uma nuvem eletrônica que faz uma certa blindagem, transformando a carga efetiva, a carga real do núcleo, que é 3, numa carga efetiva para ele, que é 1,3, que é menos da metade da carga real do núcleo. O próximo, depois do lítio, é o berílio, né? Só para voltando aqui na nossa distribuição eletrônica, né? Berílio, vimos o lítio, agora vamos para o berílio. O berílio ele vai completar a camada 2S, né?
a subcamada, ou a subcamada 2s. Ou seja, ele vai ter mais um elétron que vai ficar pareado pelo princípio de exclusão de Pauli para ir preenchendo totalmente a camada 2s. Né? Berílio. Né? Ocupa todo o estado 2s, tem uma vaguinha lá preenchida, essa é a configuração eletrônica dele, né? Aqui. Eu tenho 2 no 1s e fechou 2 no 2s. Né? Todo mundo aqui tem L igual a zero, ou seja, o berílio tem momento angular total agora zero, né? O lítio tinha um momento angular total igual ao spin daquele elétron sozinho, né? Agora, no caso do berílio, não. Agora, todo mundo está pareado, né? Eu tenho dois pareados, todos eles no L igual a zero, né? Todo mundo é 1s, 2s, significando que o momento angular total do berílio, que é o Z igual a 4, o núcleo, né? Tem momento angular total nulo. Não tem ninguém pareado, nem momento angular e nem de spin. Experimentalmente, o potencial de ionização, né, do berílio é 9,32, ou seja, deu um pulo relativo ao caso do lítio, né, por causa do maior valor de Z, né, ou seja, a energia aumentou um pouco, né, para eu arrancar esse cara, porque eu aumentei o número atômico dele. Né. Continuando no caso do 2s, né, esses dois elétrons continuam vendo uma certa blindagem, né, do núcleo, porque ainda estão na camada 2s, né, onde a camada 2s tem aquele primeiro pico, né, de ocorrência dos elétrons próximo, né, mais próximo do núcleo, né, ou seja, da ordem ou menor que o raio de Bohr para esse núcleo. Né. Então aqui eu estou mostrando explicitamente como é que é o preenchimento dos orbitais, né, 1s, 2s, no caso do berílio. Né. Então, completamos a camada 2s. Agora vai abrir, né, tem abertura agora de 6 vagas na camada 2p, né, onde o P é L igual a 1. Né. Lembrando que para L igual a 1 eu consigo colocar até 6 elétrons. Então os próximos átomos além do berílio, né, os próximos átomos além do berílio, ou seja, vai do berílio, se tem mais 6 vagas, eu vou até o Z igual a 10, né, vão preenchendo aos pouquinhos a camada 2p, que é a próxima depois do 2s. Né. Que corresponde, então, a uma faixa que vai desde o boro até o neônio, onde o neônio é o gás nobre, né? Onde a gente tem o preenchimento completo da camada L, ou seja, eu preencho toda a subcamada 2p, né? Certo? Então, começando com o boro, né? Então, vai ter um primeiro cara não pareado sozinho na camada 2p, a gente vai preenchendo aos pouquinhos, né? Até chegar no preenchimento completo da camada 2p, que corresponde ao gás nobre neônio, né? O que eu estou mostrando é isso daqui, né? No caso, o boro seria este cara aqui, né? Eu preenchi toda a 1s, toda a 2s, e agora eu tenho um cara não pareado sozinho, né? Na camada 2p, né? Na subcamada 2p, ou do orbital 2p. A configuração eletrônica do boro, né? É essa daqui, tem um carinha da 2p, o resto tudo já coberto, né? Potencial de ionização do boro é 8,3 electrovolts, né? Por quê? Comparado com o caso anterior, que era do berílio, né? Era 9,32 no berílio, e agora eu passo para 8,3, apesar de eu ter aumentado uma unidade no valor do núcleo, né? No número atômico do núcleo correspondente. Passo de 4 para 5. Isso aqui basicamente tem a ver com esse elétron aqui na camada 2p, né? Como eu estava comentando para você, né? Para vocês, né? Ele enxerga maior blindagem, né? Maior blindagem comparado com os caras que estão no 2s. Tá vendo? Se eu estou no 2p, eu mostrei aqui no gráfico da densidade de probabilidade, né? Quando eu estou no 2p, eu tenho um único pico, né? Da probabilidade radial, né? E ela está algumas ordens de grandeza associado ao raio de Bohr, né? Eu estou com distâncias radiais, o pico da probabilidade ocorre algumas ordens de grandeza acima do raio de Bohr para aquele cara, né? Então, significando que esse cara aqui, o 2, que está no 2p, né? Ele enxerga maior blindagem, né? Dos caras que estão imediatamente abaixo dele, que são as camadas 1s e 2s.
Por isso que eu tenho uma diminuição brusca, né? Não brusca, né? Mas menor, né? De 9,32 no berílio para o 8,3 no caso do boro, né? Esse cara aqui está mais longe, né? Do ponto de vista de densidade de probabilidade, está mais longe dos orbitais que estão abaixo dele, e ele enxerga então uma blindagem muito maior, né, dos elétrons. Na verdade, ele enxerga, no caso, o boro tem ZeO5, mas tem 4 elétrons abaixo desse cara que está no 2p, ou seja, ele enxerga efetivamente uma carga que é da ordem de uma carga eletrônica, né, ao invés de 5. Essa é a ideia de como é que o cara está enxergando mais ou menos blindagem eletrônica, né? Ou seja, cobertura, né, do núcleo, da carga do núcleo por uma nuvem eletrônica que tem carga contrária. Né? Bom, depois do boro, a gente vai preenchendo até chegar no finalzinho, né? Até chegar no neônio, que é o Z igual a 10. Com 10 a gente completa 2, 4, mais 6 completando, fecha 10, né? A gente chega no neônio, né? Que é o cara mais estável, com um preenchimento completo da camada L, né? Ou camada 2, né? Certo? O neônio, então, tem essa estrutura eletrônica, onde eu já completei toda a subcamada ou a camada orbital 2p, certo? Ele é, graças ao seu potencial de ionização extremamente elevado, porque ele preencheu toda a camada L, né? Ele vai ter alta energia para arrancar um elétron nessa última camada 2p, né? Tá fortemente ligado nesse átomo, né? E automaticamente esse gás nobre é quimicamente inerte. Ele é quimicamente inerte porque o potencial de ionização é muito grande, né? Se vocês lembrarem, não sei se... aqui tem o gráfico, né? Na aula passada a gente já viu isso, né? Esse é o potencial de ionização, ou seja, a energia que eu tenho que entregar para arrancar o elétron, um elétron da última camada em termos do número atômico, né? A gente tem picos, né? Picos de potencial de ionização, justamente quando a gente vai completando camadas eletrônicas, né? Que estão associados com os gases nobres, né? No caso aqui a gente tem o neônio, a gente já viu o hélio na aula passada, depois a gente vai ver o argônio, né? A gente tem um pico, ou seja, então a gente tem que entregar a maior energia possível quando a gente está fazendo, analisando gases nobres, né? Que estão associados com camadas ou subcamadas completas, né? Eletrônicas, né? Lembrando que depois a gente tem onde despenca, né? Despenca o potencial de ionização, depois começa a crescer linearmente até chegar num pico novamente, quando a gente alcança o próximo gás nobre. E é quimicamente inerte porque é difícil, né, interagir com ele, porque os elétrons da última camada estão muito fortemente ligados nesse átomo. O cara que é imediatamente anterior ao neônio, que é o flúor, né, que tem então Z igual a 9, né, Z igual a 9, né, ele tem um buraquinho ali, ele tem um elétron faltante para preencher a subcamada 2p, né? Este cara aqui, ao contrário do neônio, ele consegue interagir com caras que têm elétron sobrando, tá? Então o flúor, ele tem uma janelinha, um buraco para ser preenchido na camada 2p, né? Imediatamente. Um elétron, no caso, né? Se ele interage com um cara que tem elétron sobrando, por exemplo, o lítio, né? A gente mostrou que o lítio tem um elétron sobrando na camada 2s e o flúor tem um elétron faltante para preencher a camada 2p. Esses caras podem interagir, né? Então, uma parte dos tipos de ligações químicas que ocorrem, e uma delas é a famosa ligação iônica, né? É quando eu tenho esses tipos de elemento, onde um deles tem a camada com um espaço para ser preenchido por elétron e um outro elemento que tem sobra, né, de elétron. Por exemplo, aqui o caso do flúor e o caso do lítio. Né? O flúor tem uma vaga sobrando, o lítio tem um elétron sobrando. Quando eles interagem entre si, eles viram íons. Né? O flúor, quando ele, né, empresta, na verdade, quando ele recebe, né, recebe o elétron do lítio, ele fica um íon flúor menos, né? E o lítio, quando ele empresta o elétron que está sobrando, ele vira um íon de lítio mais. Esses caras são mantidos por atração eletrostática, né?
e formam um tipo de ligação química que é a famosa ligação iônica, né? Além da ligação iônica, tem a covalente, e tem a outra lá que eu não lembro mais, mas são três, né? Mas a ligação iônica ocorre para a formação de moléculas, né? Para esses elementos que tem um cara tá com um elétron faltante e um cara tá com um elétron sobrante, né? Sobrando, e aí eles podem girar íons e interagir, formar moléculas, né? Aqui estou especificando claramente nos caras que a gente já viu, o flúor e o lítio. Então, posso formar uma ligação iônica de flúor e lítio. Isso vai acontecer para outros tipos de elementos desse tipo de ligação iônica, né? Ou seja, caras com vagas para elétrons e outro elemento que tem sobra de elétrons. Eu dar uma da questão dos picos, né? Dos potenciais de ionização. Bom, fechamos com 10 elétrons a camada L, que corresponde ao gás nobre neônio. Aí a gente vai começar agora a preencher as próximas camadas, né? O próximo depois do neônio é o sódio, que tem um despenco, né? O sódio aqui, ó, é o despenco do potencial de ionização. Depois começar a aumentar linearmente com Z, né? Vamos aqui. Então, começando com o sódio até o argônio, né? Que eu usei o 11 até 18, né? Então, depois do neônio, o próximo cara é o sódio. Ele vai estar, o primeiro elétron do sódio vai para a camada N igual a 3, né? Que seria a camada LM, né? Ela vai começar a preencher a camada M, né? Que é N igual a 3, M grande, né? N igual a 3. Como esse elétron aqui está fracamente ligado com o átomo de sódio, né? O potencial de ionização dele é super pequenininho, né? O átomo de sódio então vai se combinar facilmente com os átomos de flúor, né? Lembrando que o flúor tem vaguinha, né? Tem uma vaga eletrônica, e o sódio tem um elétron sobrante, que nem o lítio, né? O sódio é bem parecido com o lítio, né? Ele tem um elétron sobrando aí, numa camada superior, que no caso agora é igual a 3. Ele pode também fazer ligação iônica com o flúor, que tem uma vaga sobrando, né? Como a gente acabou de mostrar agora há pouco, né? Nessa ligação iônica do flúor com o lítio, o flúor também pode se ligar com ligação iônica com o sódio, né? O Na, certo? De novo, aqui a gente vai ter que começar a fazer análise, né? Quando a gente vai aumentar do sódio para cima, a análise de como é que são as densidades de probabilidade para o N igual a 3, né? Que seria no caso do N igual a 3, a gente tem 2 L's possíveis, né? Três L's possíveis, né? L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. Lembrando que o L vale de 0 até N menos 1, né? Se N é 3, a gente tem L no máximo valendo 2. Então, a gente tem 0, 1 e 2 para os valores de L, né? Então, a gente tem uma subcamada, uma camada 3, né? Uma camada L, uma camada M, que eu posso comportar muitos elétrons aí, né? Lembrando que eu posso ter a L até igual a 2, né? O número de elétrons que eu consigo colocar lá é bem grande, né? Eu consigo botar até 10 lá, para L igual a 2, né? Aí a gente vai ter que analisar, quando a gente for aumentando do sódio, chegando até o argônio, a gente vai ter que ver qual é que é a cara da distribuição de probabilidade dos elétrons que estão na última camada para esses elementos, e ver se eles estão mais próximos do núcleo ou mais afastados do núcleo, e ver como é que é o efeito da blindagem, né? No caso, quando a gente está na camada N igual a 3. Né? Então, graças ao efeito da blindagem que a gente estava comentando antes, né? O efeito de blindagem exercido pelos 10 elétrons anteriores, aqui no caso do sódio, né? Os 10 elétrons anteriores, que já cobriram toda a camada 2P, né? 2S e 2P, né? Se eu estou com L's diferentes de 0, né? Ou seja, o 3P, 3D e, assim, e o 3D, né? Tirando fora o 3S, né? Todos eles vão sentir muita blindagem, né? Eu tenho 10 caras blindando os números atômicos que vão de 11 até 18, né? Então, se o meu carinha está no orbital, né, dentro dessa faixa aqui de átomos, né, entre o sódio e o argônio, está com L diferente de 0, a blindagem é brutal, né? Eu estou com blindagem de pelo menos 10 cargas eletrônicas contra
o número atômico do núcleo correspondente. Né? Então, os caras que estão, por exemplo, no 3p e no 3d, né, onde o L é igual a 1 e L igual a 2, que é a camada, camada D, né, orbital D, vão ter uma blindagem muito mais intensa que os caras que estão na camada 3s, porque o cara que está na camada 3s, ele pode ficar mais próximo do núcleo e sente uma blindagem menor, né. Então aqui eu vou começar com o sódio, que é o primeiro cara depois do neônio, né, tem um cara sobrando, né, configuração eletrônica, ele tem um elétron sobrando na camada então 3s, né, que é a próxima subcamada para ser preenchida, né. O argônio, bom, eu vou distribuindo esse polvo aí no 3p e no 3d, aí eu chego no argônio, que é o próximo gás nobre, né, onde eu tenho o preenchimento quase completo, aqui não é completo, né, ele quase completa a camada M, que eu estava falando, né, tem tudo preenchido a camada K, toda a camada L, e quase toda a camada M, né? Lembrando que ainda faltaria 3D, mas só que a 3D, o nível de energia 3D é lá para cima, ele é maior do que o 4S. Então, este cara aqui, acabando na 3P, né, corresponde a um cara superligado, que é o argônio. Então, no caso do argônio, eu não tenho camada completa, ainda faltaria o 3D, né, para fechar a camada L, M, né, camada M, para ser fechada, mas não precisa, porque o 3D está muito acima, ele está acima do 3S, né, do 4S, perdão. O 3D está acima do 4S, e aí esse cara aqui já corresponde a um cara superligado, né, que é o Z igual a 18, que corresponde ao gás nobre, ou argônio. Né? Preenchemos tudo até a 3P. Né? Eu acho que o argônio a gente já tinha visto. Não, ele não viu lá, acho que tinha acabado em 10, né? Já estamos no 18. Né? Certo? Aí depois passou o gás nobre argônio, segundo pico, né? Aí vai cair muito rápido, que é o potássio, né? Cai muito rápido a energia de ionização e depois vai aumentando quase linearmente até chegar no próximo gás nobre, que é o criptônio, que está lá no 36, né? O número atômico. Depois do 18, então vai ter o 19, que é o potássio, e assim por diante até nós chegar no próximo cara. Né? Tem uma grande diferença na energia, como a gente viu ali no gráfico da energia de ionização, né? Quando a gente vai para os próximos caras, né? O 18, 19, e depois aumentando linearmente com Z até chegar no próximo cara. Né? De novo, a 3P está completa, como eu estava falando no caso do argônio, né? Tem 6 caras lá, né? E é estável e inerte também, como é os outros gases nobres. Depois do argônio, que é o Z maior que 18, né? A gente tem a distribuição com sempre esse mesmo padrão, né? Queda brutal depois depois de chegar no gás nobre, queda brutal na energia de ionização, depois ela sobe lentamente, linearmente com Z, até chegar no próximo pico associado ao próximo gás nobre correspondente, que é inerte. Né? Como eu estava comentando com vocês, né? Para Z igual a 19, que é o potássio, né? Que é o K, né? Ele não vai para 3D, que seria a próxima, o próximo 3, né? O 3, a gente cobriu o 3S, 3P, e o próximo seria o 3D. Só que o 3D, sabe? Ele é tão blindado, faz tanta blindagem eletrônica no 3D, que o 4S tem energia menor que o 3D. Ou seja, o cara que está no 4S, né, ele enxerga uma carga efetiva maior, fica mais ligado com um átomo que o cara que está no 3D, certo? Só para lembrar o 3D, só tentar mostrar aqui como é que ficam para N's maiores, né? Vou mostrar aqui. Quando eu vou aumentando o E, aqui nós estava analisando as camadas 2S e 2P, né? Certo? No 2S eu tenho o cara menos blindado, né? Quando ele tem L igual a 0 comparado com L igual a 1. Agora, para aqui eu estou mostrando no caso da camada 3, né? 3S e 3P, né? Lembrando que quando eu estou aumentando o N, né, eu tenho, claro, uma distribuição de picos, só que os picos estão ficando mais afastados do centro do núcleo quando eu vou aumentando o N, né? Certo?
Você pode comparar aqui, quando eu vou de 2, por exemplo, 2S para o 3, 2P para o 3P, certo? O pico correspondente está muito afastado. Está muito afastado. Então, significando que o cara está no 2D, ele está bem afastado do núcleo comparado com o 3, com o 4S, né? O S ele está mais juntinho do... O primeiro pico do 4S está muito mais junto do núcleo que no caso do 3D, né? Então, aqui só tem que ficar ligado que a próxima subcamada seria 3D, mas como eu tenho alta blindagem, né? Porque o pico da distribuição de probabilidade associada a esse cara 3D está muito afastado do miolinho do núcleo, né? Significando que eu tenho uma blindagem quase completa, né? Ou seja, todo mundo que está abaixo dele vai blindar o núcleo correspondente, no caso um Z igual a 19, mas eu tenho 18 caras abaixo desse 3D, né? Significando que o 3D enxerga uma carga efetiva que é basicamente um núcleo com uma carga eletrônica, como se fosse um hidrogênio, né? Enquanto o 4S não, ele está lá no miolinho, né? Ele consegue entrar dentro dessas nuvens eletrônicas dos 18 caras, dos 18 elétrons que estão abaixo dele na camada. Né? Então a questão da blindagem eletrônica para Z maior que 18 faz com que a energia do 4S seja menor que a 3D. Né? O 3D está menos ligado do que o 4S. Né? Que é no caso, o primeiro cara é o potássio. Né? O próximo cara, depois do potássio, é o cálcio, né? O Z igual a 20. Certo? Ele, aí, no caso do cálcio, aí ele já vai para... todos eles vão para a camada 4S já, né? Tanto o potássio quanto o cálcio, os dois elétrons que eu posso preencher na 4S vão ser preenchidos por esses dois elementos. Né? O potássio vai ficar só com um elétron no 4S e o cálcio vai cobrir toda a 4S. Né? Eu vou ter dois elétrons na 4S e aí eu vou ter 20 elétrons preenchidos, né? Preenchido completamente a 4S. Né? Os outros elementos aí vão começar a preencher o 3D. O 3D, como L é igual a 2, né? Eu posso botar 2L mais 1 elétrons, né? Na camada 3D. Com L igual a 2, então eu posso botar 10. Então eu posso, depois do cálcio, né? Eu vou botar mais 10, cara. Eu vou até o 30, né? Todo mundo, do 20 até o 30, ou seja, onde eu vou adicionar mais 10 elétrons, né? Vão cobrir todos os elementos que vão desde o escândio até o zinco, onde do escândio até o zinco eles vão começando a preencher aos poucos a camada 3D, que ela comporta até 10 elétrons, né? Até 10 elétrons. Exceto em alguns casos, como o caso do cromo, né, que tem Z24, e o cobre, que é Z29, né, que possuem apenas um elétron na 4S. Ou seja, ao invés de ter dois elétrons na 4S, eles têm um elétron. Tá? Aí não está discutindo muito detalhe de átomos e muitos elétrons, a questão da blindagem. Tem outros efeitos que a gente não está levando em consideração, que vocês vão ver talvez no semestre que vem, né, na física do século 22, que é física molecular, atômica e molecular, né, quando vocês vão calcular com alta precisão, com maior detalhe, né, como é que são realmente as distribuições eletrônicas, né? Todos os efeitos que ocorrem para o cálculo dos níveis de energia e distribuições eletrônicas, né? O acoplamento spin-órbita, o potencial efetivo de repulsão, numericamente calculável e assim por diante. Lembrando que aqui eu estou fazendo coisa bem qualitativa, né? Na aula passada a gente só comentou, né, que eu tenho como calcular via procedimento de perturbação, né, teoria de perturbação, qual é que é o efeito do potencial repulsivo, né? Quando eu introduzo o potencial repulsivo, ele altera, obviamente, os níveis de energia. O acoplamento spin-órbita também, né? Ou seja, o acoplamento spin de um elétron com o campo magnético do núcleo correspondente também dá alteração nos níveis de energia para cada tipo de elétron. No próximo semestre vocês vão ver mais em detalhe, mais especificamente, né, como é que é analisado teoricamente esse tipo de correção. Mas pode ocorrer elementos onde
ao invés de ter dois caras na camada 4S, eu vou ter um e o resto vai tudo para a camada 3D, por exemplo. O Z21 e o 29, né, são chamados metais de transição. Então, basicamente o que eu estou mostrando é que as propriedades eletrônicas, né, os caras que estão nas últimas camadas, né, as propriedades dos elétrons nas últimas camadas, vão dar propriedades químicas para os elementos, para os átomos correspondentes, né. Lá a gente mostrou a questão das ligações iônicas, né. Quem tem elétron sobrando e que tem vaga para elétron vai formar a ligação iônica. A gente mostrou o caso do lítio-flúor, no caso potássio-flúor, e no caso aqui, metais de transição, né? Que são os caras que estão com elétrons mais externos na camada 4s, né? Lembrando que n igual a 4, do ponto de vista do número quântico n, né, é maior que n igual a 3, né? Então, apesar que ele está distribuindo elétrons na camada ou nos orbitais 3D, o número quântico principal maior é o 4, né? Então, todo esse povo que está aqui, do 21 até o 29, o N, né, o número quântico N maior é o N igual a 4, apesar de os elétrons das últimas subcamadas sejam a 3D, né? Então, os caras que estão no 4S são metais chamados metais de transição. Existe também no Wolfram Alpha existe um widget, né, onde você coloca o elemento químico, né, a tabela periódica, e você consegue, dado o elemento químico, ver todas as propriedades, né, distribuição eletrônica, se ele é metal de transição ou não, todas as propriedades eletrônicas, né, e atômicas, né, nessa tabela interagente, né, tabela interativa periódica dos elementos. Né. Aqui eu estou mostrando só dois dele, né, que é o... Deixa eu ver se eu falei do Scandi. O Scandi é o primeiro, né, depois do 18, né. Perdão, 21, né. Depois do 20 é o 21, é o Scandi e o cobre. Tá? Todos eles estão nessa janela de Z maior que 18, né. Então aqui eu tenho o Scandi, a distribuição eletrônica dele, só para a gente ver, né. Lembrando que eles estão preenchendo a 3D, né? No caso do Scandio, ele só tem um elétron sozinho na 3D, né? Eu preenchi todo mundo, inclusive a 4S, né? E ele tem um número ímpar de elétrons, né? 21 é ímpar, né? Ele é o primeiro cara que vai começar a preencher a camada ou a orbital 3D, né? Um cara sozinho no 3D. E aqui a distribuição em camadas, né? Camada K, L, M, O, P, Q e assim por diante, né? E as exibições eletrônicas dele. Ele preenche até a camada K, L e vai começar a preencher a M, né? A M, né? E tem um pedacinho que já está preenchido na N, né? Tem um 4S preenchido que corresponde à camada N, né? Camada eletrônica N. Esse é o Scandio, 21. E aqui eu tenho o cobre, né? Cobre. Não lembro qual é que eu uso cobre aqui. Tínhamos cobre 29, né? Também ímpar. Então tem um cara não pareado por aí. Né? Aqui eu não estou colocando em caixinhas, mas sim fazendo a distribuição por camada, né? K, L, M, N, né? K, L, M, N. Então a gente vai distribuindo. Tem na 3D tá quase completa, né? A 3D só falta um cara, porque a 3D completa tem 10 carinhas aqui, ó. 10 carinhas, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 caixinhas correspondem aos 5 valores do número quântico magnético M, né? Como L é igual a 2, eu tenho 5 M's possíveis. Em cada um dos valores de M eu posso botar 2 elétrons, né? Pelo princípio de exclusão de Pauli, um spin-up e um spin-down, né? Então aqui o cobre, ele tem só um elétron faltante aqui na camada 3D. Ele tem um buraco aqui dando sopa para elétron ser preenchido, né? Certo? Tem 9 elétrons na camada 3D, ou seja, falta só um para completar. Né? Obviamente, depois do cobre, deve ter um pico aí, com preenchimento completo da 3D. Vou ver se eu consigo ver para o próximo vídeo. Depois do cobre aqui, nossa. Aqui. Neste pico, esse elemento que tem esse pico aqui, depois do cobre, que é 29, tem o 30, que tem um pico, mas não é o criptônio, né? Tem um pico intermediário aqui, num cara que fechou
agora a camada M toda, né? MN, né? A MN toda completa, né? Quando eu consigo chegar em 30, né? Usei igual a 30, fechamos a camada KLMN completa, né? Que seria o elemento 30, que é o imediatamente depois do cobre. Obviamente as propriedades atômicas do cobre têm a ver com essa vaga, né, sobrante aqui na camada 3D que ele não ocupou toda, né? Tem uma vaga de elétron na camada 2, 3D, certo? Agora eu vou fazer alguns elementos de fixação, a gente ficou mais na teoria agora ali, né, fazendo discussão qualitativa, agora a gente vai colocar em números, né, fazer algumas continhas numéricas aqui para fixar tanto a aula passada quanto a aula de hoje, né. Então, a primeira coisa que eu queria fazer de exercício de fixação, do ponto de vista numérico, né, é que aqui no caso eu vou analisar o sódio, né, que é o Z igual a 11, né, que é o K, né, que é um dos caras que é bem diretamente depois do gás nobre, né, acho que é depois do argônio, né. Onde ele tem um elétron sobrando, né? O cara que é gás nobre imediatamente antes dele tem camada completa e aí vem o sódio, onde eu tenho despenca, né? Despenca o potencial de ionização, a energia de ionização, certo? Esse cara aqui, o último elétron, né, no caso do sódio, a gente analisou até antes ali, está na camada 3s, né? Na 3s, se esse 3S não penetrasse, né, na região interna, né, porque lembrando que no 3S, a gente, 3S, que é N igual a 13 e L igual a 0, né, a gente tem vários picos aqui, ó, 3S é esse caso aqui, né, e tem 3 picos na densidade de probabilidade, né, associada, né, onde um deles, que é o primeiro pico, está muito próximo do núcleo, significando que ele está bem lá inerte, né, inerte dentro da nuvem eletrônica dos caras que estão abaixo dele, né, no 3S. Mas lembrando que eu tenho 3 picos, né, um dos picos está bem longe do núcleo, né, mas tem alguns que são, o primeiro é mais próximo do núcleo que o terceiro pico. Lembrando que os números de máximos têm a ver com o número quântico N, né? Algumas aulas atrás a gente viu isso, né? Então, se o elétron 3s do sódio, né, não penetrasse na região interna, né, ou seja, se ele está naquele terceiro ou segundo pico, né, que é mais longe do átomo, né, a energia dele deveria ser como se fosse o átomo de hidrogênio, né? Porque se ele tem um elétron, né, este elétron está enxergando uma blindagem eletrônica que é da ordem de 10, né? Tem 10 elétrons abaixo dele, o número atômico dele é 11. Se ele está bem longe, se ele está naquele segundo, terceiro pico, né? Se ele está bem longe do núcleo, que corresponderia a essas regiões espaciais aqui, né? Esta ou esta, né? Principalmente esta aqui que está bem afastada, é 15 vezes o raio de Bohr correspondente para esse núcleo, né? De potássio, né? De sódio, perdão. Ele enxergar efetivamente uma carga efetiva Z igual a 1, né? Ele enxerga como se fosse um átomo de hidrogênio, né? Esse último elétron que está na camada 3s, se ele está bem longe, se ele está naquele segundo pico da densidade de probabilidade, basicamente a blindagem eletrônica vai fazer com que ele enxergue uma carga efetiva abaixo dele, que seja carga 1, né? 11 menos os 10 elétrons que estão abaixo dele, certo? E aí ele seria tipo um átomo hidrogenoide, né? Do ponto de vista prático, a energia dele seria como se ele fosse um átomo hidrogenoide, né? Onde, na verdade, um átomo de hidrogênio, né? Ele enxerga uma carga efetiva que é basicamente uma carga de um próton, né? Que é um E, né? Certo? E no caso do hidrogênio, um elétron, um átomo de hidrogênio, eu consigo calcular o nível de energia. Qual é, que é a energia desse cara, né? Com N igual a 3, claro, né? É menos 13,6, que é a energia do estado fundamental do electrovolts, né? Que é a energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio. E o número quântico associado é 3, né? E o número quântico principal é 3 para o elétron 3s no sódio, que é o cara que está sozinho, né? Na camada 3s. Ele teria uma energia que é da ordem de menos 1,51 electrovolts, né? Essa é a carga que ele enxergaria, ou seja, a energia que ele teria devido à blindagem completa, né? Se ele penetra para dentro da nuvem eletrônica, ou seja, se ele está naqueles primeiros picos, e principalmente no primeiro pico, né,
da densidade de probabilidade, ele está imerso dentro das camadas eletrônicas, ele tem uma menor blindagem, né? Ele deve sentir uma carga efetiva um pouquinho maior que o cara que está muito afastado, né? Certo? A gente pode calcular qual é, que é a carga efetiva que esse cara está sentindo, sabendo a medida do potencial de ionização ou da energia de ionização. Então, no caso do sódio, né, o potencial de ionização, na verdade, potencial em volts, né, é 5,14 volts. Isso significa que a energia de ionização é 5,14 electrovolts, né, que é a energia que eu tenho que entregar para o átomo de sódio para arrancar este elétron que está sozinho na camada 3s. Sabendo o valor experimental, então, da energia de ionização, né, eu consigo calcular mais ou menos, né, a ordem de grandeza de qual é, que é a carga efetiva que ele enxerga devido à blindagem, né? Se ele está no 3S. Lembrando que no 3S ele pode estar próximo e longe, dependendo de como é que se ele está associado mais a qual um daqueles picos, né? Em algum momento ele fica mais próximo, em algum momento ele fica mais afastado, e assim por diante. Né? Bom, a gente consegue calcular, lembrando então que esse cara que sente uma blindagem, eu posso calcular a energia dele, né? Assumindo que ele está sentindo um número atômico efetivo, que eu vou chamar de ZF, né? Usando o modelo de Bohr, né? Como se fosse um átomo hidrogenoide, onde esse elétron está ligado com um átomo, né, com um núcleo que tem um número atômico ZF efetivo, né? Sabendo o valor experimental, claro, da energia de ionização, a energia desse cara, né? 5,14 electrovolts. Isso significa que eu consigo calcular explicitamente quanto é que é o Z, né, efetivo. O Z efetivo basicamente é o número quântico n ao quadrado, Z quadrado, né? Não tem erro, né? Porque tem que ser mais, porque eu estou calculando o módulo, né? E aqui não pode ter electrovolts, né? O Z é adimensional. O módulo de então, é Z quadrado E1, N ou 2, então eu consigo isolar o ZF, né? O ZF, então, é o número quântico N, o número quântico principal N, da camada, né? Raiz quadrada do módulo da energia, que é o 5,14 electrovolts, né? Dividido pela energia do estado fundamental, que é o 13,6 electrovolts. Então, o N igual a 3, que é 3S, esse elétron sozinho. A energia de ionização 5,14 electrovolts e a energia do estado fundamental, que é o E1, né, o 13,6 com o átomo de hidrogênio. Né? Isso nos dá, então, um Z efetivo que é quase 2, né? 1,84. Né? Então, esse elétron que está na camada 3s, no caso do sódio, né, ao invés de enxergar a carga total do núcleo, que é 11 cargas eletrônicas, né, 11 prótons, né, ele não chega a ser 2, né? Não chega a ser 2 cargas eletrônicas que enxerga devido à blindagem. É pior se ele está mais longe, né? Se ele está mais longe, ele enxerga uma única carga eletrônica. Como a energia de ionização não é o 1,51, é 5,14, ele enxerga um pouquinho mais de carga. Não chega a ser 2, 1,84 cargas eletrônicas, como sendo a carga positiva que ele efetivamente enxerga devido à blindagem dos elétrons que estão nas camadas abaixo dele, né? Os 10 elétrons que estão nas camadas imediatamente abaixo dele. Aqui eu vou mostrar dois elementos, né? Na verdade, analisar o sódio, a gente acabou de ver aqui qual é que é a carga efetiva que ele enxerga, né? Mas aqui eu queria mostrar por que o sódio e o potássio, que tem Z igual a 11 e Z 19, tem aquela queda brutal da energia de ionização, né? Comparado com o gás nobre imediatamente anterior a eles na tabela periódica, né? Ou seja, por que ocorre? Aqui está o sódio e está o potássio, que é os que eu estou analisando ali, né? Sódio e potássio. Se vocês olharem aqui, ó, no caso do sódio, ele vem depois do neônio, é um gás nobre imediatamente anterior ao potássio, né? Ao sódio, perdão, Na. Eu despenco, né? Despenca 20 e poucos electrovolts, né? Por causa do neônio, despenca lá para 5 electrovolts a energia de ionização no caso do potássio. A mesma coisa no caso do sódio. A mesma coisa acontece com o potássio, que o gás nobre imediatamente anterior a ele é o argônio, né? Eu despenco de 15, na ordem de 15 electrovolts para um pouco menos de 5, 4 electrovolts para o
potencial de ionização. Então, por que despenca, né, do máximo e despenca para esses dois elementos, potássio e sódio, por que despenca muito a energia de ionização? Despencar a energia de ionização significa que esse elétron está muito, esse cara no potássio e no sódio, está muito fracamente ligado ao átomo comparado com os gases nobres imediatamente anteriores a eles, né, explicitamente. Né? Dá para ver isso pela distribuição eletrônica. Né? No caso do potássio, o cara que está imediatamente antes dele, o gás nobre, preencheu toda a 2p, e no caso do potássio, então a gente tem um único elétron na camada 3s. Né? Na camada 3s, eu mostrei para vocês, né? Na 3s, seria essa distribuição da densidade de probabilidade, né? Apesar de eu ter o elétron, alguma parte do tempo está muito próximo do núcleo, onde eu tenho pequena blindagem, né? Na maior parte do tempo, os outros dois picos, onde na verdade a densidade de probabilidade é maior para o terceiro pico, né? No terceiro pico, eu estou muito afastado do núcleo, significando que eu vou ter blindagem máxima em algum momento, né? Então tá claro que quando eu passo do elemento químico gás nobre para o potássio, este cara aqui no 3s, na maior parte do tempo eu tenho dois picos onde ele vai estar muito afastado dos elétrons das camadas abaixo dele, né? Dando uma blindagem maior, né? A carga efetiva é basicamente uma carga eletrônica, né? E, obviamente, quando ele sente carga efetiva menor, ele está menos ligado colombianamente com o átomo correspondente. Né? Então, é por isso que tem um despenco, né? Despenca o potencial de ionização do gás nobre para o cara imediatamente posterior a ele na tabela periódica. A mesma coisa acontece com o potássio. Né? O potássio, o gás nobre imediatamente antes dele preencheu toda a 3p, né? Que eu acho que é o argônio, né? E o potássio tem só um elétron na camada 4s, né? A 4s eu não mostrei aqui, né? A 4s, lembra, quanto maior o N, mais máximos eu vou ter, né? Não lembro se é 3L mais 1 máximos, é 3 menos L máximos, né? 3 menos L máximos, é verdade? Tá certo. Aqui eu tenho 3 menos L máximo. No caso do 4S, eu vou ter 4 máximos, né? Aqui no 3S eu tenho 1, 2, 3. No caso do 4S, eu vou ter mais picos, lembrando que os picos maiores, ou seja, maiores probabilidades de encontrar o elétron, ocorrem para o pico mais longe, né? Para as distâncias mais longes do núcleo, né? Então no 4S eu vou ter 4 picos, e o maior pico de densidade de probabilidade vai estar muito, muito, muito afastado do centro do núcleo, né? Muito parecido com o que ocorre com o 3s, né? Lembrando que a gente tem N-L máximos devido à função de onda da parte radial, né, no átomo de hidrogênio. Né? Então, esse cara que está no 4s, na maior parte do tempo, os picos onde eu tenho maior probabilidade de encontrar esse elétron no 4s, está muito afastado do núcleo, significando que esse elétron do potássio, basicamente, ele vai sentir blindagem completa, né? Ou seja, ele tem K igual a 19, então ele tem 10 caras abaixo dele que vão blindar. Ele vai sentir, no final das contas, um núcleo que tem uma carga efetiva que é mais ou menos da ordem de 9 só, né? Z igual a 9 cargas eletrônicas, ao invés de 19 cargas eletrônicas. A mesma coisa que o potássio, ele enxerga, na verdade, uma carga eletrônica, na maior parte do tempo, né? Ao invés de 11 cargas eletrônicas, que é o seu núcleo. Então, ocorre a mesma coisa aqui com o potássio, sendo que no 4s os picos estão cada vez mais longe do centro do núcleo, e aí a blindagem é completa, né? Passando de 19 para algo que é da ordem de 9 só cargas eletrônicas, como a carga efetiva que ele enxerga. Certo? Estou falando loucura aqui, né? 2, eu tenho 10, 18, perdão. Também ele vai ver também uma carga eletrônica. Tem 18 elétrons abaixo dele, né? Tem 18 elétrons abaixo dele, então a gente enxerga de novo, como no caso do potássio, a menor carga efetiva, né? Tanto no potássio quanto no sódio, esses caras estão enxergando as cargas efetivas menores possíveis, que é da ordem de uma carga eletrônica. Né?
Basicamente é isso. E o meu último exercício de fixação, né, é se eu conheço a configuração eletrônica de um determinado elemento, que eu estou colocando dois casos, né, a configuração eletrônica de dois elementos químicos, né, aqui, aqui, porque eu tenho um elemento químico, no caso do ar, né, eu tenho um elemento químico que está preenchendo toda uma parte da camada 3P, e tem um outro elemento químico que ocupou totalmente a camada 3 e 4, né? 3 e 4. Aqui eu tenho toda a distribuição eletrônica. Que elemento químico corresponde a essas duas distribuições eletrônicas, configurações eletrônicas aqui? No primeiro caso, onde eu cobri até a 3P com 2 elétrons, né? Lembrando que a 3P cabe até 6 elétrons, né? Porque o L é igual a 1, então eu tenho 2 L mais 1, valores possíveis de elétrons para ser colocados. Né? Para saber o elemento químico correspondente, eu vou contar quantos elétrons, né, este cara distribuiu, porque o número de elétrons, se o átomo é neutro, né, o número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, e o número de prótons nos dá o número atômico, e o número atômico nos dá qual o elemento químico que a gente está considerando. Então aqui a gente consegue ver que eu tenho 2, 4, 6 dá 10, 14, né? Tenho 14 elétrons nessa configuração eletrônica deste elemento aqui. Né? 14 elétrons, se esse átomo é neutro, né, ele corresponde ao número atômico Z igual a 14. Se eu for na tabela periódica, o elemento Z é igual a 14 é o silício. Silício, Z igual a 14. Muito bem. O outro tem mais elétrons, né? Eu vou contar quantos tem. Se eu contar ali, eu tenho 10, 18, 20, né? Tenho 20 elétrons para aquele cara, onde os últimos elétrons estão na camada 4s, né? Se tem 20 elétrons, o átomo é neutro, Z igual a 20, Z igual a 20 é o cálcio, que a gente até analisou anteriormente ali, né? O caso do cálcio, né? Onde eu completei o 4s. Né? Então, fazendo a contagem do número de elétrons, a gente consegue obter qual é que é o núcleo correspondente, o número atômico correspondente do elemento químico que a gente está analisando, tendo esta distribuição eletrônica aqui. Então, resumindo a questão da aula de hoje, né, toda a questão de propriedades atômicas, né, grosso modo, né, pelo menos qualitativamente, né, pode ser analisada tanto para como é que são os elétrons distribuídos na última camada, a gente consegue também entender as energias, se eles estão mais ligados ou menos ligados no átomo. Vendo a questão da blindagem, se a blindagem é parcial ou completa, para saber se a blindagem é parcial ou completa, a gente vai ter que necessariamente analisar, dado a camada que este cara está, né, como é que é a distribuição dos picos, né, das funções de distribuição de probabilidade radiais associada àquela subcamada, né? Ou seja, se o cara está mais próximo ou está mais longe do núcleo, né? Se ele está mais próximo, ele está mais imerso dentro das camadas eletrônicas abaixo dele, e ele vai sentir uma blindagem menor, né? Se ele tem blindagem menor, ele vai estar mais ligado no átomo correspondente. Se ele está mais afastado, né? Se ele está mais afastado do centro do núcleo, significa que a blindagem que ele vai sentir é maior, né? Ele basicamente, dependendo de alguns casos, ele vai basicamente bloquear quase toda a carga do núcleo, né? E vai sentir basicamente como se fosse um átomo hidrogenoide, né? Só sobra liquidamente uma carga eletrônica como uma carga efetiva que esse elétron está sentindo, né? E nesse caso ele está bem menos ligado que os caras que estão, por exemplo, nas camadas S, né? Que são que têm probabilidades de se encontrados muito mais próximos do centro do núcleo, comparado com as outras camadas, os L's diferentes, né? S, P, D, F, assim por diante. E alguns elementos tem, como eu estava fazendo a conta agora há pouco, né? O caso que despenca, né, o potencial de ionização devido ao fato que o cara transita do pico que ocorre com gases nobres, são gases inertes, né? Os elétrons são extremamente ligados, né? E o cara despenca quando ele começa a ter uma blindagem máxima, né? Aqui nós analisamos o caso do sódio e do potássio, onde a blindagem é máxima, né? Onde eles se enxergam, basicamente, né? Os últimos elétrons distribuídos enxergam
basicamente uma carga eletrônica, seria como se fosse um átomo hidrogenoide. E aí a gente tem a queda brutal da energia de ionização para esses caras. Eles estão muito fracamente ligados com o núcleo correspondente. Certo? Na aula que vem, eu vou encerrar a questão da estrutura atômica. Lembrando que a gente fez aqui análise qualitativa, né? No próximo semestre vocês vão fazer uma análise mais formal, começando com física atômica, né? Mais detalhes dessas propriedades que a gente não analisou muito, só comentou, né? Que é como é que como é que a gente modela, como é que a gente calcula o efeito da potencial de interação colombiana repulsiva entre os elétrons. Né? A gente não analisou muito isso, né? Só distribuiu as energias em níveis, né? Mas a gente não calculou quais são os valores desses níveis. Para calcular especificamente os valores dos níveis de energia e subníveis, né? Necessariamente a gente vai ter que ter um modelo razoável que inclua a repulsão coulombiana entre os elétrons. Como eu falei para vocês, isso só é feito numericamente, né, por método de aproximação, né, teoria de perturbação. O potencial repulsivo vai atuar como uma perturbação sobre o potencial coulombiano atrativo do núcleo. Né? E aí calcula numericamente qual é, que é a solução das funções de onda e dos níveis de energia com esta correção. Né? Também o acoplamento de spin-órbita a gente não analisou muito, mas isso vai alterar os subníveis, né? Dependendo se eu tenho maior ou menor acoplamento do spin eletrônico com o campo magnético criado pelo núcleo, né? Certo? Até a gente viu qual é que é o efeito, né? Na separação dos subníveis de energia dependente do spin do spin eletrônico, né? Mas aqui a gente não entrou nesse assunto, mas vocês vão entrar nesse assunto no próximo semestre na física atômica, né? E na aula que vem, só para encerrar essa questão da tabela periódica, na aula que vem a gente vai voltar, né? Vai voltar e aí vai fazer uma discussão mais qualitativa, na verdade mais filosófica, né? Que eu vou usar as próximas aulas, talvez 3 ou 4 aulas, 2 semanas, próximas 2 semanas, para a gente analisar a questão das interpretações da mecânica quântica, né? Inicialmente, para entender o que é interpretação da mecânica quântica, a gente tem primeiro ver formalmente como é que é construída, né, o formalismo da mecânica quântica, né? De maneira igual como é na mecânica newtoniana e lagrangiana e newtoniana, né? Essas teorias elas são baseadas em postulados, né? E em postulados básicos, e a partir daqueles postulados a gente deriva consequências, e as consequências são testadas, né, experimentalmente. Então, na aula que vem, a gente vai analisar quais são os postulados básicos, na verdade são 5 ou 6 postulados básicos, que fundamentam, né, a mecânica quântica, certo? A gente mais ou menos viu assim, lembrando que a gente não viu a mecânica quântica completa, a gente só viu a versão ondulatória, né? A gente só viu a mecânica quântica de Schrödinger, que é a mecânica quântica ondulatória. Existem outras abordagens da mecânica quântica que, na verdade, é a mais usada, que é a mecânica quântica matricial, né, que é devido ao Heisler e ao Jordan e o próprio Bohr, né, que é a mais utilizada, né. Mas independente do tipo da abordagem, né, do tipo de mecânica quântica que eu estou falando, né, qual é que é o formalismo que eu estou utilizando, tem alguns postulados básicos, né, lembrando que postulados são axiomas, né, que vão ser utilizados para depois derivar consequências, né. E foi o que a gente fez, né? A gente assumiu que a mecânica quântica ondulatória de Schrödinger é a descrição correta para o mundo subatômico e começou a fazer predições, né, a partir de postulados básicos, ou seja, a equação de Schrödinger e a interpretação do módulo quadrado da função de onda. A partir daquilo ali a gente conseguiu fazer predições e essas predições são contrastadas contra os experimentos, né? Chegando aqui no caso dos átomos, né, onde a gente consegue construir as propriedades básicas, níveis de energia, funções de onda, distribuições eletrônicas nos átomos, usando basicamente o que a gente sabe de solução da equação de Schrödinger, claro, desconsiderando a questão do potencial coulombiano repulsivo dos elétrons e introduzindo algo que é puramente quântico, que é a questão da indistinguibilidade, né? O princípio de exclusão de Pauli para Fermi. Né? Dados esses postulados, independente de qual formalismo ondulatório ou
matricial que eu estou utilizando, dado esses postulados, o que se chama de interpretação de mecânica quântica, interpretações da mecânica quântica, são a interpretação desses postulados, né? Como é que eu encaro o que quer dizer esse postulado? É a mesma coisa que fazer a interpretação do que quer dizer a segunda, a primeira ou terceira lei de Newton, né? Vocês têm muita literatura em mecânica clássica do papel, do que quer dizer, qual é, que é a interpretação da primeira, segunda ou terceira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton é a lei de inércia, e aí você pode fazer toda uma discussão histórica ou não sobre o que quer dizer a primeira lei de Newton do ponto de vista de, de lei de inércia, né? Ou a segunda lei de inércia é a definição de força, é ou não é. Ou seja, você pode fazer a interpretação dos postulados, né? Basicamente, eu só vou resumir o que são os postulados principais da mecânica quântica, é a questão de como é que eu defino o estado de um sistema, ou seja, a função de onda ou o vetor de estado, né? Como é que é o processo de medida, né? O que é que eu espero de um processo de medida, né? E quais os valores prováveis, né? As probabilidades de ocorrência quando for fazer medidas, né? Então, basicamente, grandemente, do ponto de vista dos 5 postulados da mecânica quântica, o que a gente vê é como é que eu defino o estado quântico e como é que é o processo de medida em mecânica quântica. Como é que eu interpreto o processo de medida mecânica quântica, né? Se eu vou ter sim ou não, ou seja, quando eu meço um estado, eu vou medir um alto valor correspondente associado àquele observável que eu estou medindo, né? E isso é chamado colapso da função de onda, né? Em mecânica quântica, né? E você pode dar interpretação para essas duas coisas, né? A interpretação sobre o estado do sistema, o que é a função de onda, ou seja, qual é que é a interpretação da função de onda, que é bem antiga, já é começa lá no próprio discussão entre o Bohr e o próprio Schrödinger, né? E depois a questão de como é que eu interpreto o processo de medida, ou seja, a ocorrência de medida no sistema, como é que funciona em mecânica quântica, como é que eu interpreto esse resultado de medida. Basicamente, as grandes interpretações de mecânica quântica atuais estão em torno disso, né? O colapso da função de onda, ou seja, qual é que é a definição, o que tem a ver com o processo de medida em mecânica quântica, né? E também a questão de como é que eu defino o sistema. O que é a função de onda, né? O que é o princípio de incerteza de Heisenberg? O que eu interpreto como sendo o princípio de incerteza de Heisenberg? E assim por diante, né? Os postulados da mecânica quântica podem ter interpretações, porque eles são axiomas, né? E eu posso fazer interpretações filosóficas, né? E até com consequências físicas, né? Eu posso, numa interpretação, tentar adicionar mais informação no postulado, né? E fazer predições. Mas na maior parte do tempo são discussões filosóficas sobre o que quer dizer, né? Tem mais a ver com a ontologia, né? O que quer dizer, o que significa função de onda, processo de medida, colapso da função de onda e assim por diante. Isso aqui é uma tabela que existe lá no Wikipedia, se vocês colocarem interpretação da mecânica quântica, né? Tem essa tabela aqui resume muito, né? Qual é que é a discussão sobre os postulados e as respectivas interpretações e as várias correntes, né? Tem várias correntes, mas basicamente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, torre de uma dezena, né? De interpretações, cada uma delas está focando, né, focalizando um ou mais características, né, dos postulados da mecânica quântica, né. Aqui tá nessa tabela que está na Wikipedia, ele seleciona 5 itens, né, os 5 focos, né, em que essas interpretações vão fazer análise, né. Por exemplo, se a mecânica quântica é determinística ou não, ou seja, no caso do Bohr, na interpretação padrão, ela é determinística, né, o que a gente consegue obter da mecânica quântica, apesar da equação que rege a função de onda ser uma equação diferencial, ou seja, é determinística a equação de Schrödinger, né? Mas a interpretação da função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger, é determinística, né? É densidade e probabilidade, a psi quadrado, né? Então, aí tem toda uma discussão se a interpretação dada pela mecânica quântica é determinística ou não, né? Qual é o papel do determinismo na mecânica quântica? A questão do que é, né? Qual é que é o papel ou o que é a função de onda, certo? Ela é real ou não? Aí tem discussões, né? Se a gente consegue abarcar o universo completo, né, através da mecânica quântica, se a gente consegue evitar variáveis ocultas ou não, né? A gente vê que o caso do Bohr e do próprio de Broglie, né, eles encararam a função de onda como um objeto real, né, e eles consideram que o caráter probabilístico da mecânica quântica é um resultado de variáveis ocultas, né, que a gente não
vê, ou seja, que a gente não tem conhecimento completo. Ou seja, eles consideram, uma parte desse povo, né, consideram que a mecânica quântica não é uma teoria completa, está faltando coisa, e o fato de estar faltando informação, que são as variáveis ocultas, né, faz com que a gente obtenha uma mecânica quântica que é probabilística e não determinística, né, do ponto de vista dos resultados, né. E também se evita, né, ou não, o colapso da função de onda, ou seja, no processo de medida, a gente vai recair, na mecânica quântica padrão, né, a gente vai recair num dos autovalores correspondentes aos autovalores do, do operador, né, hermitiano, representando aquele observável que eu estou fazendo a medida, né. Ou seja, a gente já mostrou isso, né. O exemplo clássico é o gato de Schrödinger, né. Enquanto não faça um processo de medida, né, a função de onda é uma superposição das autofunções do operador que eu estou associado ao objeto que eu estou medindo. Então, se eu estou medindo energia, enquanto eu não faço a medida da energia, a função de onda relativa às autofunções de energia, né, é uma superposição linear de todas as autofunções associadas a cada um dos autovalores de energia. Quando eu faço uma medida da energia, eu colapso a função de onda, isso é uma terminologia, né? Colapso a função de onda numa autofunção, num autovalor correspondente. Então, em algumas teorias, na teoria vigente, né, na mecânica quântica de Copenhagen, que é a padrão, né, o colapso da função de onda é um ponto crucial, né? Quando eu faço um processo de medida, eu passo de uma superposição quântica para um único autovalor e uma única autofunção, né, associado ao operador hermitiano que representa aquele observável que a gente está fazendo mensuração. Né? Em algumas abordagens, isso aí não é verdade, né? Eles tentam fazer uma construção que evita esse processo do colapso da função de onda no processo de medida, né? Mas basicamente é isso daqui, né? As discussões, as interpretações são sobre como é que eu defino o estado quântico, o que é uma função de onda, um vetor de estado, e como é que fica o processo de medida mecânica quântica e a questão do caráter probabilístico, né, das medidas em mecânica quântica. E a gente vai analisar na próxima aula. Primeiro a gente vai fazer um resumo dos postulados básicos, os 5 postulados básicos da mecânica quântica, né, standard, né, e depois a gente vai aos poucos vendo como é que o pessoal interpreta cada um desses 5 postulados, né, certo? Até desaguar numa visão mais geral de como é que, quais são as grandes linhas, né, de interpretação da mecânica quântica. Lembrando que interpretação da mecânica quântica, na maior parte do tempo, não altera nada sobre o resultado de predição, da preditibilidade da mecânica quântica, né? Eu posso ficar discutindo se ela é determinística ou não, se a função de onda é real ou não, se eu tenho um colapso ou não da função de onda. Tudo isso é interpretação dos postulados, mas não das predições. As predições vão continuar funcionando, né? As soluções das equações de Schrödinger vão me dar as funções de onda, e a partir das funções de onda, a partir da receita vinda dos postulados, eu consigo fazer predições, e as predições são testadas com alta precisão. Inclusive, mecânica quântica já é passado, né? Mecânica quântica é anos 40, né? Anos 30, né? Agora a gente já tem a teoria quântica de campos, né? Que é onde a gente já quantizou as partículas e agora já está quantizando, inclusive, os campos, e as teorias quânticas de campos descrevem corretamente, com alta precisão, a maior parte das propriedades do mundo físico que está à nossa volta, né? O modelo padrão das partículas elementares explica, claro, com algumas informações que ainda não tem, ela explica com alta precisão todas as propriedades da matéria e da radiação, né? Então, a discussão da interpretação, na verdade, é só dos postulados, mas não interfere em nada sobre o poder preditivo da mecânica quântica. Independente se eu estou usando a ondulatória ou a matricial, né? As predições não são alteradas pelas interpretações, né? As interpretações têm a ver com as interpretações dos postulados, né? O que eles querem dizer. Tem mais a ver com filosofia, com ontologia, do que com usar isso para modificar, né, a teoria vigente, certo? Isso a gente vai ver na semana que vem, né, nas próximas aulas. Fica por aqui, e aí, bom fim de, bom descanso para vocês. Continuamos na terça-feira que vem, né, no dia 11. Certo, pessoal? Bom descanso, continuamos na terça. Beleza? Assim que fica gravada a aula, já coloco disponível para vocês hoje à tardezinha. Acho que a tardezinha já